Boa tarde, esse é o Data Grêmio. Num fim de semana sem o Grêmio em campo, mas o Grêmio conseguiu estragar o nosso final de semana. Sexta-feira, numa atuação horrível na primeira etapa, o Grêmio já levou 2 gols do Mirassol, conseguiu efetuar um gol através do jogador, o único que faz gol na equipe, que é o Carlos Vinícius, aos 32 do segundo tempo. A leitura que o treinador Rafael Guanais, o treinador do Mirassol, fez do Grêmio foi uma coisa muito óbvia devido à escalação. O lado esquerdo defensivo do Grêmio com Caio Paulista e Kahneman era óbvio que seria o setor onde apresentaria maiores facilidades para a equipe paulista. No primeiro lance de jogo, a 2 minutos de partida, tem um lançamento que vai nas costas do Kahneman, há um mau posicionamento, uma indefinição na jogada entre o Caio Paulista e o Kahneman. O rapaz aparece, o atacante adversário aparece na cara do gol, chuta para fora. Logo em seguida tem o gol, que também acontece pelo lado esquerdo. E depois o segundo gol do Mirassol, numa falha do Pavon, numa jogada de calcanhar. Um jogador que todo mundo gosta de enaltecer, que ele é um abnegado, que ele é muito esforçado e tudo mais. Porém, a parte técnica, que é a fundamental para um jogador de futebol, ele não apresenta. Ele tem imensas dificuldades. E aí foi lá fazer o que não sabia, errou um passe, e dentro deste passe que ele erra, ele já gera uma confusão na defesa do Grêmio, onde o Kahneman sai da esquerda e vai cobrir o lado direito, e aí começa o quê? O lateral esquerdo deveria fechar para fazer essa cobertura e ele não faz, chega atrasado. O Vila Sante também, com certeza, um jogador que está descontado pelo tempo que ficou parado, está sem ritmo de jogo, também falha nessa jogada. E aí o que é que acontece? Segundo gol do Mirassol, e a partida está praticamente definida. Porque, embora alguns lances do TT, chutes a gol, o goleiro Walter muito bem, sempre joga muito bem contra o Grêmio, impressionante isso. Ele foi um dos destaques da partida pelo lado do Mirassol e o Grêmio não conseguiu o empate, que seria importante. Por que seria importante? O Grêmio nunca ganhou do Mirassol, jogou 4 partidas, perdeu as 4. Cada ponto que o Grêmio fizer para fugir dessa zona incômoda que está inserido é importante. O Grêmio está nessa condição que vai ter que conseguir mais ou menos umas 7, 8 vitórias para se garantir na Série A. E acabou o primeiro turno. Tem 19 jogos, o Grêmio tem que ganhar 7, 8 jogos para escapar de mais um rebaixamento. É isso que a gente tem que perceber, que a equipe não está desempenhando. E isso é desde o início do ano. Já foi comentado em inúmeros vídeos, eu já fiz vários vídeos sobre isso, sobre posicionamento, as jogadas com os extremas. Parecia que tinha uma esperança no jogo contra o Cruzeiro, onde teve maior aproximação, o time saiu jogando, teve mais posse de bola, um bom controle, mas não é o que está acontecendo. Voltou à normalidade, voltou o velho Grêmio do primeiro semestre, onde nada acontece, as jogadas passam pelo meio, muitas vezes com ligação direta vinda lá de trás, buscando sempre os extremos, mas os nossos extremos são a Muzu, TT, volta e meia entra o enamorado, que também não contribui não tem uma grande contribuição à equipe, e assim nós vamos indo. Até quando ficaremos com o Luiz Castro? Até quando ficaremos reféns de um sistema de jogo que já se mostrou ineficiente? É isso que a gente precisa entender. Qual é o propósito da direção? Era o treinador do projeto? Ok. O projeto já tem 7 meses. Teve a parada da Copa. Ele precisava de tempo para treinar? Ele teve. Ele teve. 17 de junho, a equipe voltou a treinar. Hoje estamos no dia 19 de julho, mais de um mês de treinamento. A equipe já teve 3 jogos no meio do período, teve Cascavel, Chapecoense, Cruzeiro e o Mirassol agora, né? São 4 jogos na realidade, e nada mudou. Teve lampejos contra o Cruzeiro, uma boa partida até. A gente tem que enaltecer quando a coisa acontece de uma forma favorável, como foi o jogo contra o Cruzeiro. E era isso que me dava esperança, que o Grêmio não seria derrotado por Mirassol. Porque o Mirassol não é nem de perto a equipe do ano passado. Não é nem de perto. Tem muitas saídas, muitos jogadores chegando. Inclusive, tomamos gol de um jogador que recém chegou. Estreou praticamente no Mirassol contra a nossa equipe. É isso.
Até quando a direção vai se agarrar nesse projeto? Até quando a direção vai ficar pensando, vou perder tantos milhões na rescisão desse treinador? O Grêmio já gastou demais. O Grêmio já perdeu muito dinheiro. O Grêmio tem um investimento que até agora não deu nenhum tipo de retorno, que é o Léo Pérez. O Grêmio já gasta um monte na folha, é uma das folhas mais caras do país e não tem nenhum tipo de retorno. Gastar com os treinador, pagar parcelado, vai ter que ser um tipo de acordo bem moldado para mandar esse treinador embora, porque eu não vejo possibilidade de Luiz Castro ser o treinador até o fim do ano com esse discurso dele enfadonho, sem graça, ele foge das respostas, a coisa não acontece. O Grêmio precisa mais, muito mais, para poder salvar a temporada de 2026, que depois que eles fizeram esse monte, essa lambança de contratações, eles começaram a usar isso como, é uma temporada de transição. Poxa, transição, o Grêmio está vivendo de transições há quanto tempo? O Grêmio não consegue desempenhar. As últimas 3 campanhas do Brasileiro são de time lutando contra o rebaixamento. Essa é a mais pura realidade. O Grêmio teve o efeito Soares em 2023 e antes do efeito Soares o Grêmio estava na Série B. Ou seja, a gente tem uma campanha em 5 no Brasileiro lutando contra o rebaixamento. É isso. Precisamos mais, precisamos cobrar e a hora é agora. O Grêmio tem um segundo turno inteiro para fazer as modificações necessárias para alcançar um local de destaque dentro da competição. Temos o jogo no meio da semana contra o Bolívar pela Sul-Americana, que o clube trata com desdém de longa data, nunca valorizou a Sul-Americana, e eu acho que esse ano não vai ser diferente, porque a prioridade número 1 dentro da arena tem que ser a manutenção na Série A. Sem ela, as coisas ficam muito mais complicadas, fica mais difícil ter crédito na praça e a capacidade de contratar jogadores de qualidade. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo.